Olá pessoal, estamos a mais uma aula de Sociologia. Falando agora sobre os direitos humanos universais, relacionando eles com a cidadania. Lembrando que uma outra aula propriamente sobre os direitos humanos universais e uma outra aula sobre a conquista da cidadania e a cidadania como questão de direitos e deveres. Se você não viu essas duas aulas, veja e reveja essas aulas para que você tenha base para conseguir contextualizar a construção histórica dos direitos humanos universais e relacioná-los com a aula de hoje, direitos humanos universais e cidadania. Vamos ter aqui uma construção desse conhecimento das aulas passadas. Cidadania, acima de mais nada, é a questão de ter direitos e deveres, né? E aí, esses direitos e deveres, eles vieram através de conquistas históricas. E essas conquistas históricas foram através de lutas intensas para que todo cidadão hoje pudesse ter o direito de liberdade, o direito de trabalhar, o direito de se alimentar, né? E a gente precisa ter a manutenção desses direitos, né? Os direitos, o direito social, o direito político, o direito civil e, mais recente, o direito cultural. A evolução desses direitos social, político, civil e cultural, a gente vê em aulas passadas, pessoal. A gente precisa entender que aulas passadas a gente foi trabalhando sobre essa questão de lutas de grupos sociais para conquistar esses direitos e essa cidadania, tá? Assistam às outras aulas. Bom, e isto está em constante expansão, né? E a gente sabe, a gente viu em outras aulas que o conceito de cidadania entre diferentes épocas e sociedades, épocas históricas distintas e sociedades tão diferentes pelo mundo, a gente tem no passado e no presente grandes diferenças, e em pleno século XXI a gente também tem várias sociedades que não têm tantas liberdades, né, de expressão quanto outras. A gente tem regimes diferentes pelo mundo. A gente tem, por exemplo, nos países muçulmanos, mulheres que simplesmente não podem votar, não podem dirigir. A gente está em constante expansão, né, desses direitos humanos universais. Os direitos humanos universais criados declarados pela Organização das Nações Unidas em 1948, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente passou a ter esses direitos acima de qualquer poder mundial. Esses direitos, então, eles se estenderam a todo cidadão, todo ser humano do planeta, né? O direito à liberdade, igualdade de direitos de todos. E aí, todos os seres humanos do planeta. Bom, a gente tem os direitos civis, né, oriundos da Grande Revolução Francesa, 1789, onde a gente verificou a luta pela igualdade, liberdade e fraternidade, o lema da Revolução, esse lema triplo da Revolução Francesa, né? Essa ação tripla, a ação de se ter liberdade e se lutar por ela, a fraternidade ao próximo. Opa, o meu direito termina quando começa o direito do outro, o direito de igualdade. Todo cidadão, todo ser humano tem direitos iguais. Isso começou a ser debatido lá na Grande Revolução Francesa, em pleno século XVIII, né? E isso pôs o fim dos privilégios da nobreza e do clero, né? Porém, como a gente já viu, não se estendia às mulheres francesas. Eram basicamente direitos ligados à elite da França. Bom,
A Constituição dos Estados Unidos, 2 anos antes, em 1787, também baseou na questão, foi base para que se tivesse declarado, né, em 1948 pela ONU os direitos humanos universais, né, fazendo com que a Constituição dos Estados Unidos, em pleno século XVIII, tivesse ali nos seus pilares a liberdade religiosa, né, o direito à propriedade, o direito à própria vida. Então a gente tem que entender que, acima de tudo, a gente ter direitos humanos universais declarados, a gente precisa ter a prática da cidadania. Se a gente tem esses direitos, a gente tem que praticar, defender os direitos, porque cidadania é, acima de tudo, a prática, a defesa dos direitos. É ter direito de ter direitos, né? E não podemos esquecer que devemos ter deveres sociais, deveres com regras, com leis da nossa própria sociedade, dever com o próximo, né? É o meu direito, nunca é demais falar isso, o meu direito termina quando começa o direito do outro, né? Mas isso foi a partir de conquistas históricas, né? E essas conquistas precisam ser mantidas, defendidas, para que a gente possa ter os 4 grandes direitos: social, político, civil e cultural. Depois disso, você assistindo às aulas essa aula relacionando os direitos humanos universais com a cidadania, a aula ligada diretamente aos direitos humanos universais, e as 2 aulas sobre a construção da cidadania, né? Cidadania é uma questão de direitos e a conquista da cidadania. Assistindo essas 4 aulas, se você não assistiu, pesquise no meu canal para você assisti-las. Você tem totalmente a base de conseguir ter a afirmação do que é ser cidadão e do que é ter direitos e do que é praticar, né, os seus próprios deveres. Ok, pessoal? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.